deixa não desviar, meu irmão, entra em oração. Está no ar o programa É de Deus e Sua Vida, um grande desafio, onde trazemos todos os dias a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta. Grande desafio da Bíblia Sagrada. Ouça e estude conosco através da Rádio Gospel 1000 e através do Facebook e redes sociais ao vivo. Todos os dias estamos aqui para trazer este programa para o estudo da palavra. O programa É de Deus em Sua Vida. Estar neste momento começando e prepare-se para receber o seu milagre, a sua cura. Baixe o aplicativo Rádio Gospel 1000 e comece a mudar a sua vida espiritual. Olá, amado de Deus, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez através da Rádio Gospel 1000, louvando e glorificando o Rei da Glória. E você que está do outro lado, seja bem-vindo sempre à família da Rádio Gospel 1000. Que bom você estar aqui conosco, louvando e engrandecendo o Rei da Glória. É isso que vos fala. É o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você, É de Deus em sua casa, sua família. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai trazer para você bênção triplicada, amém? Então, todos os dias estamos aí trazendo o grande desafio, que é como ler a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em você estar conosco. E comece também a divulgar, comece a já falar para seus amigos nas suas redes sociais. Fala só, nós temos um programa fortíssimo com o pastor missionário É de Deus, onde trazemos o grande desafio, o incentivo de ler a Bíblia toda, todos os dias. Porque é provado que 50% dos evangélicos não lê a Bíblia. Então nós temos a pura responsabilidade de fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, amém? Então temos aqui esse privilégio de estar aqui incentivando a você a ler a Bíblia toda, porque você tem 24 horas a seu favor. Então não adianta você falar que não tem tempo de ler a Bíblia, você vai estar mentindo. E quem mente se compara a ser filho do diabo. É muito forte, mas é verdade, amém? Então quero que você esteja comigo, sempre atento. E não esqueça que nós temos também os nossos irmãos, pastores, missionários, bispos, que pregam na rádio ao vivo todos os dias. Nosso programa, ele vai de 8 às 10 da manhã. Você acessa www.radiogospel1000.com.br e também você pode baixar o aplicativo. Vai lá no Play Store e coloca Rádio Gospel 1000. Vai aparecer essa logomarca que está atrás de mim aí e você vai ver que é a nossa logo da nossa rádio. A rádio existe há mais de 10 anos, sendo ouvido em mais de 120 países do mundo, e é uma honra ter você aqui conosco louvando. Então daqui a pouquinho você também vai ter uma palavra fortíssima, né? Às 9 horas da manhã, com a pastora Vasti, que louva o Senhor, compositora, e também tem a titia Luluzinha trazendo história bíblica para seus filhos, porque a Bíblia diz, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que ele não venha se perder, ok? E temos pregador, diácono Misael Daquiel, e também temos o bispo Marcos Oliveira, temos também a missionária Ilse, temos também, né, pastores abençoados que pregam conosco em nome de Jesus. Eu tenho certeza que é bênção de Deus na sua vida. Então fique ligado na Rádio Gospel 1000, porque nós temos o privilégio de adorar e glorificar. Um abraço a todo o povo da Paraíba, a todo o povo de Rio Tinto, de Mamanguape, enfim, todo o estado do Brasil que ouve a Rádio Gospel 1000. Um abraço ao nosso presidente Alisson Lima, lá no estado da Paraíba, e aqui está nosso carinho, nosso abraço em todo o território nacional, amém? Então vamos orar para que nós possamos entrar na aula de hoje. Estamos em João, hoje vamos ler o capítulo de número 6, é isso mesmo? É, 6, exatamente, tá bom? Então se prepara e vamos orar. Deus amado e poderoso, Rei da glória e soberano, neste momento, Pai, queremos te agradecer e dizer o quanto és maravilhoso. Entra com teu poder, honra e glória na vida de cada irmão que se encontra presente do outro lado dessa tela. Faz o teu mover, transformando cada vez mais e ungindo a cada um
para que as bênçãos do Senhor possam estar envolvidas nas promessas em nome de Jesus. Abençoa também a cada vizinho que está neste momento ouvindo essa programação. Você que está em qualquer lugar do Brasil, e o vizinho que está do lado direito, do lado esquerdo, atrás, de frente. Ó Pai da Glória, guarda este lugar, guarda essa entrada dessa casa, essa saída, que tua mão esteja estendida sobre as ordens dos seus anjos, para que, Senhor, possa guardar, para que o inimigo não adentre esse quintal, essa área, essa casa, esse beco, porque está ungido em nome de Jesus, porque tudo é para a honra e glória do teu nome. Faz o teu mover, transformando e ungindo e guardando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que assim seja e que você possa estar preparado para estar comigo, estudando agora, neste momento, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em João, capítulo o 5, não é isso? Vamos abrir aqui para a gente entender melhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração através do ensinamento bíblico. Desculpa, é capítulo 6, ok? Capítulo 6, que diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Era muitas as pessoas que tinham, seguia Jesus, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com o seu discípulo. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo-lhe, dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Porque a multidão era muito, né? Aos olhos dos homens, o que daria? 5 pães, né? E 2 peixes. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagina. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os e pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Eu quero que você preste atenção uma coisa. Era 5 pães e 2 peixes. Você acha que eles comeram o peixe cru? Eu acredito que não. E se comeram o peixe cru, na hora que entrava na boca, que ia à boca, não estava cru. Eu creio que era assim. Imagina você, amado, você tem noção do que é o milagre de Deus na sua vida? Aí a gente fala, 5 pães e 2 peixinhos, mas você tem que ver uma coisa. Os peixes estavam assados. Amado, isso é muita coisa. É muito forte isso aqui. Então, aqueles peixes que estavam, né, na bolsa daquela pessoa, estavam assados. 5 pães e 2 peixes. E os peixes multiplicados também ficaram assados. Isso é algo extraordinário. Isso é um milagre de Deus. Escute bem. E quando estavam saciados, comeram até se fartar, né? Disse ao seu discípulo: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram nos pois e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães e de cevada
que sobejava aos que havia comido. Imagina, comeu 5.000 pessoas, né? Além disso, sobrou 12 cestos. Você tem noção? E quantos pães tinha? 2. Não, quantos pães tinha? 5. Quantos peixes? 2. Deu para entender ou não? Então, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fizerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos disseram para o mar, desçam para o mar. E entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhe disse, sou eu, não temas. Então eles, de boa mente, o receberam num barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, né? Os seus discípulos entraram, eles também, nos barcos e foram ao Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Escute bem. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Muitas vezes você tem perguntado, o que é que eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dará vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa forte. Aleluia. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não creste. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha o que Jesus diz. Aquele que realmente vier até ele, buscar a ele, ele não jogará fora. Ele não recusará. Não importa o que você seja, o que você faça. Mas se você realmente quebranta teu coração e vai para Jesus, ele com certeza vai te aceitar.
E muitas vezes você recua, né? Aí também é uma escolha sua. Mas se você retornar de novo, ele vai te aceitar de novo. Porque o Senhor, ele veio para te salvar, ele não quer que ninguém se perca. E a vontade do Pai é que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, o que o Senhor quer dizer? Que mesmo que você venha morrer fisicamente, que todos nós vamos morrer, mas quando você morre em Cristo, você ressuscita. Você vai viver no céu com ele. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ver o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa do Senhor, né? E a promessa dele não é vazia, não é mentirosa, é verdade. Murmuravam, pois, deles, dos judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Escute bem. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Aqui está a firmeza, irmão. Jesus está afirmando que ele não é filho de Maria. Ele não é filho de José, entre aspas. Por isso que a mente dos vizinhos ficaram, peraí, eu vi a Maria grávida. Claro que eu sei também que Maria, houve aquela calúnia que Maria não transou com José. Vamos falar assim, não fez amor com José. Até que houve aquela confusão toda e ele que deixar ela, mas depois surgiu uma história aí com o Espírito Santo que tinha mandado e a gente engoliu essa. Aí agora ele está dizendo que ele não é filho dela. Porque Jesus disse, né? Enquanto ele dizia assim, pessoal, eles falando, mas esse não é José, ele não é filho de José, cujo pai é Maria, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pois ele disse que desceu do céu? Então respondeu, pois Jesus e disse, não murmurei entre vós. O Senhor conhece a mente. Fofoqueiro, né? Fica conversando besteira. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Amado, então eu quero que você entenda uma coisa. Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, não é por sua livre e espontânea vontade, amado. Foi Deus que escolheu você para que você viesse a seguir Jesus. E você não consegue encaixar isso na sua cabeça. Sabe por quê? Porque realmente você não conhece Jesus. Eu costumo dizer que as pessoas que se afastam de Jesus é porque ela nunca aceitou Jesus. Guarde isso no seu coração. Quando você se afasta de Deus, você aceita Jesus, levanta a sua mão na empolgação, ali, né? Tá, aí aceita. Quando você o aceita, o Pai te escolheu e você recua, é porque dentro de você foi mais uma emoção, você não aceitou de verdade. Porque quem aceita Jesus não abandona ele. Então, para você que se afastou de Jesus, você só se afastou porque você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Você caminhava com ele, você orava, você cantava louvor, mas dentro de você, você não entregou a sua vida ao Senhor. Por isso que as pessoas se afastam de Deus, porque ela nunca entregou a vida dela a Jesus de verdade. Dança na coreografia, pula, evangeliza, mas você viu quando Jesus estava em uma certa cidade, estava ali fazendo milagre, tinha outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, no nome de Jesus. E vieram Tiago e João e vieram reclamar para Jesus. Jesus disse, não, deixa eles. Mas Senhor, ele não é dos nossos, ele não aceitou você ainda como suficiente Salvador, ele não segue a gente. Jesus disse, só deixa eles. Então tem muitas pessoas assim, que fala, que diz que ama, mas não vive o verdadeiro Cristo que Jesus quer que eu e você viva. Deu para entender agora? Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa foi a resposta de Jesus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e arrependeu, vem a mim. Aquele que se arrepende de verdade, aquele que faz uma nova aliança de verdade, esse não recua. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele, perdão, que Deus, este tem visto o Pai.
Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná num deserto e morreram. Preste atenção. O que Jesus quis dizer? Quando os vossos pais estavam no deserto, a Bíblia diz que caía comida do céu. Mas eles morreram, porque era a comida. Mas Jesus diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está falando dele. Então, se você realmente, quando aceita Jesus como o suficiente Salvador, você não recua. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mas o ser humano que não está em Cristo, que não está na visão espiritual, ele vai pensar em carne física. Pão físico, e não é. É espiritualmente você viver a vida com Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, ele falou. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente, é comida. E o meu sangue, verdadeiramente, é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Preste atenção que eu vou te falar aqui. Jesus está dizendo, quem realmente se converter de verdade, está nele. Mas quem se converter, não está nele, amado. Então não adianta você dizer que ama Jesus, aquela coisa toda, e você não entregou a sua vida a ele. Deu para entender isso ou não? Eu não estou falando aqui de religião. Esquece religião. Religião tem um problema sério. É algo destruidor para o povo de Deus. Assim como o Pai que vive, que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus está fazendo uma aliança comigo e com você quando você determina entregar a sua vida a Ele. E Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus falou isso dentro do templo. Então muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então muitos dos seus discípulos que estavam ali ouvindo, acharam que Jesus estava sendo muito rigoroso. É como você que está do outro lado aí achando, não, que o pastor é de Deus está pregando uma coisa muito dura. Isso deve ser um bitolado da vida, não é assim? Mas sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe, isto escandaliza vocês? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha o que Jesus fala. E se você visse eu subindo para o céu, o que é que você diria? Né? Eu estou falando que eu desci de lá. Eu vim de lá. E você não quer acreditar. E se você visse com seus olhos físicos eu subindo para lá, o que é que você dizia? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia por isso, eu vos digo,
Eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. Presta atenção. O que Jesus está falando? Ninguém pode aceitar Jesus se o Pai não consentir, se o Pai não enviar. Deu para entender, não? Então, quando você se decide, é por isso que você mora no meio de tantos vizinhos e só você lá é crente. Porque os outros não foram chamados, não foram escolhidos. Eu quero que você entenda isso. Você fala, não, eu não aceito porque não quero. Não, você não aceita porque você não foi escolhido. Porque quando você é escolhido, você não sabe entender o porquê você aceitou. É tão provável, vamos falar, pastor é de Deus. Eu brigava para não ser, quando vinha um crente ou um testemunho de Jeová, eu fechava a porta, batia a porta na cara. Porque eu não tinha conhecimento, eu estava cego. Não estou falando de religião, amado. Estou falando da palavra de Deus. É isso que Jesus quer falar. Quando você conhece o verdadeiro Espírito Santo de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, a tua vida muda. Depois você fica perguntando como é que eu criticava aquilo que eu não sabia. Então, tem muitas pessoas assim, que criticam aquilo que ele não conhece. Por quê? Porque ele está cego. E ele não foi escolhido. Então, quando você é escolhido, você tem que dar glória a Deus por ser escolhido. E você não se afasta de Deus porque você entendeu o chamado. Por isso que Jesus disse: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Vê só, quando Jesus falou isso, muitos dos discípulos que andavam com Jesus saíram dele. Não vou acompanhar esse camarada não, porque esse camarada deve estar louco. Como é que ele diz um negócio desse? Nós estamos com ele e ele diz que eu não vim com a minha vontade. Quem enviou foi o Pai dele. Deu para entender? Isso não é para a pessoa entender. Quem não está no Espírito não vai entender. Quem não aceitou Jesus de verdade não vai entender. Então os seus próprios discípulos disseram assim: não, eu não vou andar mais com esse camarada não. Eu estou com ele todo dia e agora ele diz que não foi, que foi o pai dele que me pediu para que eu andasse com ele. Está ficando louco, não é assim? Então, amado, tem muitas pessoas dessa forma, que se afastam de Jesus porque não entendeu ainda o chamado. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quando Jesus viu muitos discípulos se afastando, Jesus chegou para os 12 dele de confiança e disse: vocês também não querem não? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Olha só quem conhece. Olha só quem conhece a verdade. Olha só quem realmente está convicto de sua convicção. Eu falei na igreja essa semana que eu aceitei Jesus. Eu não vou sair da presença de Deus. Porque como é que um ser humano como eu, pecador, que Jesus está me dando todo dia a oportunidade de estar vivo, contemplando as maravilhas, eu vou abandonar o Criador da minha vida? Para mim é uma burrice. Para mim é falta de sabedoria e conhecimento. Então como é que eu vou abandonar uma pessoa que me criou? Uma pessoa que me dá todos os dias o alimento, que me mantém a minha família. Como é que eu vou abandonar o Criador da minha vida? Não tem, irmão, não tem noção, isso não cabe na minha cabeça. Escute bem, vou repetir, não é religião. Esquece religião. Estou falando o que Jesus está falando aqui. Quem conhece o verdadeiro Jesus, não abandona. Preste atenção nisso aqui. Responderam, pois, Simão Pedro, dizendo: para quem iremos? Se não tem outra pessoa, não ser o Senhor que é o Criador, é o Senhor que tem a palavra da vida eterna, eu vou procurar quem? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. Respondeu Jesus, disse: não vos escolhi a vós, os 12. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12. Jesus escolheu os 12.
mas em um de vós é um diabo. Vai vendo agora. Já tinha trazido um discurso pesado, agora fala do meio dos 12. Eu escolhi vocês 12, correto? Mas um de vocês é o diabo. Olha o que Jesus falou agora. Olha que palavra pesada. Vocês estão 12 aqui, mas um de vocês é o diabo. Jesus falou que não tem o diabo, falou é o diabo. Meu Deus do céu. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Deu para entender ou não? Amado, sabe por quê? Porque Judas Iscariote ainda não tinha convicção da sua escolha perante Deus. Por isso que Judas, ele vacilava, ele oscilava, mas foi uma pessoa que recebeu porção dobrada para cura e para milagre. Quando Jesus soprou o Espírito Santo, foi em todos, nos 12. Mas Judas, ele oscilava, como tem muitos aí que oscila, que duvida, né? Por isso que as pessoas vivem na miséria. Por isso que ela vive totalmente uma pessoa desolada. Porque ela vive na dúvida. E Deus não trabalha na dúvida com ninguém. Amém? Que bom que você concluiu comigo. Muito obrigado por você estar aqui. E amanhã, se assim nos permitir, estaremos aqui novamente, ao vivo no Facebook e na Rádio Gospel Mil. Para toda para toda a nação, para todo o Brasil. Amém? Agora eu quero orar por você. Vamos orar? Que diz a palavra de Deus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Amém? Deus amado, Rei da Glória. Obrigado, Deus, por essa manhã, essa tarde, esta noite que nos convém. Dá cada vez sabedoria e conhecimento, ó Pai, para a minha casa, me dá saúde, minha garganta, essa gripe, essa sinusite, ó Pai. Cura-me, Senhor, porque só o Senhor tem poder para curar. Acampa teus anjos neste lugar. Abençoa cada vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente. Entra com o teu poder, Senhor, dando sabedoria, conhecimento, abençoando os filhos, as casas, a família, os trabalhos. Abra as portas, Senhor. Abençoa minha casa, meus filhos, dá sabedoria, tira todos os vícios, todos os males, porque aqui te entrego, Senhor. Porque eu creio no Senhor que está vivo, eu creio no Senhor que nos promete a salvação. Ó Pai da Glória, abençoa também meu trabalho secular, abençoa todos que estão comigo, todos os ouvintes da Rádio Gospel Mil, do grupo da Rádio Gospel Mil, todos os dirigentes, pregadores, Senhor. Ó Pai da Glória, faz o teu mover, transformando, curando, libertando, Senhor, cada dia mais. Entra com o teu poder na vida dos pastores, dos missionários, visita os que estão aprisionados, os que estão na rua, nas praças. Ó Pai da Glória, seja com todo. Acampa a tua mão sobre essa casa, sobre cada um que estará aqui ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, não se esqueça que hoje, às 19h30, tem um live ao vivo no Facebook. Hoje vai ter o nosso irmão, pastor Joel, que vai trazer uma palavra fortíssima para a sua vida. Creia somente e verás a glória de Deus. Hoje, às 9h, temos a tia Luzinha trazendo história bíblica para a sua criança. Então, pega o seu celular, o tablet da sua criança, computador, que ele está brincando ali. Quando for 9h, você acessa www.radiogospelmil.com.br. Tia Luzinha está trazendo todos os dias, de segunda a segunda, 9h da manhã, palavra bíblica para seus filhos, historinha bíblica para seus filhos. Ensina o caminho que teu filho deve andar para que ele não venha se perder. Então, se você for uma pessoa sábia, coloca seu filho para ouvir história bíblica. É muito bom que seu filho cresça em sabedoria. Eu tenho certeza disso. Meu amigo André Moreno, um abraço carinhoso para você e a sua parentela, a sua família. Então, todos os dias, amado, se seu filho cresce, ele ouvindo historinha bíblica, a mente dele vai mudar. O crescimento, a educação dele vai ser outra. Então, todos os dias, porque a maioria dos pais e das mães coloca seus filhos para ficar ali jogando, né, no celular. Então, quando for 9h em ponto, fala assim, filhinho, hora de ouvir a titia Luluzinha contando história de Papai do Céu. E ali, a pastora Vaste, com a missionária Luluzinha, vai estar contando história para o seu filho. Amém? 10h, estamos até aqui, de 8 às 10. Bispo Marcos Oliveira, diácono
perdão, Misael Daguiel e outros pastores, missionária Ilse, pastores de outros países que pregam ao vivo na Rádio Gospel 1000. Então eu quero te convidar para estar todos os dias aqui ao vivo comigo. Amém? Que Deus abençoe. Fique ligado. É www.radiogospel1000.com.br. Baixa o aplicativo ou acessa através do link. Um abraço, meu amigo André Moreno. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui novamente com mais uma aula. Se você perdeu uma aula, você vai lá no meu canal, vai lá no YouTube, PR. Adorador é de Deus. Você vai ouvir todas as aulas que nós trazemos todos os dias. Amém? Fica na paz. Um abraço, porque é de Deus.